Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 cláusulas contratuais muito importantes que você deve observar quando for assinar qualquer tipo de contrato. Mas antes de qualquer coisa, curte o vídeo, se inscreve no canal e não deixe de compartilhar com seus amigos. Roda a vinheta. Nós temos diversas relações contratuais todos os dias, seja na compra de uma roupa, na assinatura de um novo plano para o celular, na assinatura do Netflix, na matrícula na academia, na matrícula na escola dos seus filhos, na compra de um imóvel, na locação de algum bem, de um carro. Existem diversas contratações que nós fazemos todos os dias. Nas mais substanciais, principalmente envolvendo imóveis, como compra e venda ou locação, é muito importante que haja um advogado te assessorando, porque são instrumentos normalmente mais complexos. Mas também existem relações contratuais muito mais simples, menos complexas, que você não vai contratar um advogado para, por exemplo, fazer a matrícula na academia, para assinar um plano novo de celular. Por isso que é muito importante você entender as principais cláusulas que existem num contrato que você precisa identificar quando for assinar. Quando você pega um contrato de 10, 15 páginas, é claro que ninguém vai ler aquele contrato naquele momento de assinar. Por isso que é muito importante você saber quais são as cláusulas chave que você precisa bater o olho e entender o que está acontecendo para poder assinar um contrato com segurança. Então, vamos finalmente à análise dessas cláusulas. Eu vou pegar uma colinha aqui para a gente não esquecer de nada. O primeiro ponto que eu anotei aqui como principal é o objeto do contrato. O objeto do contrato, ele é exatamente aquilo que você está contratando. Se é o serviço, a descrição daquele serviço, como é que ele vai ser prestado, se é um produto, as características do produto, eventualmente cor, jeito, forma. Isso é muito importante porque é o que alinha as expectativas. Não sei se você já teve a sensação de contratar às vezes um produto ou um serviço e quando for entregue você fala, poxa, não era isso que eu queria, não era isso que eu tinha contratado, eu estava imaginando uma outra coisa. Muitas vezes é porque a gente não presta atenção no objeto do contrato. Lá está sendo descrito aquilo que vai ser entregue para a pessoa que está contratando e ela muitas vezes não se atenta a esse detalhe. E aí quando vai discutir para ver quem está certo e quem está errado, o contrato consta que vai ser entregue daquela forma. E aí você tem uma quebra da sua expectativa. Então o primeiro ponto muito importante que você deve analisar quando for assinar um contrato é o objeto. E se tiver alguma dúvida do que está incluído ou que não está incluído, peça para ser esclarecido. Peça para constar no contrato que aquilo lá está incluído ou que aquilo lá não está incluído, para que fique todo mundo dentro da mesma página, todo mundo sabendo e guardando as mesmas expectativas em relação ao contrato. Então, essa é a número 1. A segunda cláusula importante que a gente tem que prestar muita atenção é relacionada ao prazo. Existem dois tipos de contratos. Aqueles que são, quando há o cumprimento ele se encerra, é uma prestação única, e existem aqueles contratos de trato sucessivo que a gente chama, que eles são feitos durante um período de tempo. Por exemplo, no primeiro caso, seria a compra e venda de imóveis planejados. Você compra aqueles bens, eles entregam na sua casa e encerrou-se o contrato com aquela entrega. O contrato de trato sucessivo, ele perdura durante o tempo, como nos contratos de plano de saúde, que você paga todos os meses aquele serviço, e normalmente ele tem um prazo pré-definido, 12 meses, 24 meses. Por que isso é tão importante? Por causa da terceira cláusula que a gente tem que tomar muito cuidado, que é a cláusula relacionada às multas, às penalidades do contrato. No primeiro exemplo da parcela única, do cumprimento único do contrato, se você tem a obrigação de pagar no prazo combinado, e a pessoa tem que te entregar no prazo combinado. Se isso não acontece, o que acontece? Pode estar previsto no contrato a aplicação de penalidades. Por exemplo, 10% do valor do contrato. Então, se você porventura não paga naquele dia combinado, você pode, um bem que você ia pagar R$1.000, você pagar R$1.100. Da mesma forma, se eles não te entregam na data combinada, pode ser aplicada uma multa ao seu favor. Mas você só vai exigir essa multa se você souber que ela existe. Por isso é muito importante se atentar à questão do prazo e à questão da penalidade por descumprimento desse prazo. Da mesma forma, nesses contratos de prestação continuada, que acontecem durante um tempo, o que acontece, por exemplo, se você contratou uma academia, você fez a matrícula por um período de 1 ano. E se você, quando chegar no 4º, 5º mês, desiste daquela academia, não quero ir mais? Quais que são as penalidades? O que vai acontecer? Porque se existe um prazo, tem um motivo para ele existir. Então tem consequências.
pode ter a previsão de uma multa, uma penalidade no contrato, mas pode falar, não, eu só preciso avisar com 30 ou 60 dias de antecedência. E qual que é a diferença? Se tiver uma multa, por exemplo, 50% do valor total até o final do contrato, então você tinha um período de 12 meses ou 6, você vai ter que pagar 50% daquele valor, mais 3 meses, o equivalente a 3 meses de mensalidade, como uma multa por ter cancelado antes de findar o prazo. Se não tiver previsão de multa, mas a necessidade de um aviso prévio, vamos supor que ele coloque um aviso prévio de 90 dias. Você vai ter que pagar 3 meses ainda para frente porque você está avisando que vai cancelar aquele contrato. Ou seja, no final das contas, tanto a multa contratual como o aviso prévio vai ter o mesmo efeito. Você vai ter que pagar mais 3 meses. Então, verificar o prazo que vai durar o contrato ou o prazo para o cumprimento do contrato é essencial para que possa se verificar se quando eu for cancelar ou se alguma coisa der errado, eu saber em que momento eu estou, tá? E quais serão as consequências financeiras disso, legal? O quarto ponto de atenção é exatamente relacionado a esses contratos de trato sucessivo, porque eles têm um período de duração e existem duas hipóteses normalmente. Ou eles se renovam por igual período, então um contrato de 12 meses, depois que vencido o prazo, ele se renova por mais 12, ou então ele se torna por prazo indeterminado. Qual que é a diferença de eu transformar em um contrato em prazo indeterminado ou renovar por igual período? Exatamente a questão da multa. Se há uma previsão contratual de multa naquele contrato, que havendo a rescisão haverá necessidade de pagamento de 30% ou 50% do valor que ainda deveria ser pago, se eu tenho um contrato por prazo determinado e eu desisto da academia, por exemplo, logo depois da renovação, tem 10 meses pela frente, eu vou pagar uma multa relacionada a 10 meses para frente. Agora, se eu tenho um contrato que ele se tornou por prazo indeterminado, via de regra não tem multa, só tem a necessidade de um aviso prévio, que ali vai ser no máximo de 30 ou 60 dias, normalmente. E se não for, é uma questão que você precisa negociar, porque quanto menor for a necessidade do aviso prévio, menos você vai ter que pagar em caso de rescisão. Então é muito importante verificar se a renovação é automática por igual período ou se ele se torna um contrato por tempo indeterminado, porque em caso de rescisão vai doer no seu bolso essa questãozinha que parece tão simples. E por fim, o último aspecto que você tem que analisar no seu contrato é a chamada cláusula de foro. Bem no finalzinho do seu contrato, normalmente costuma ser a última cláusula, consta assim: para dirimir quaisquer controvérsias advindas desta relação contratual, as partes elegem de comum acordo o foro de São Paulo, de Curitiba, de Londrina, de Goiânia, se elege-se uma cidade para que as discussões relacionadas àquele contrato possam ser ajuizadas nessa cidade. Isso é muito importante, porque somente contratos que não são de consumidor, que não são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, aquilo que tiver no papel vai valer. Se for relação de consumo, normalmente será no domicílio do consumidor. Mas se for uma relação, por exemplo, um contrato de compra e venda de qualquer coisa, provavelmente vai valer a cláusula de foro. Então, se você mora em São Paulo e você está comprando com alguém do Amazonas, por exemplo, e consta ali uma cláusula que o foro é Manaus, meu conselho é que você não aceite o contrato dessa forma. Traga o foro para São Paulo para facilitar eventual discussão judicial. Legal? Então, esses são os 5 cláusulas, os 5 temas mais importantes que você tem que analisar em todos os contratos. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aprendido bastante e não esquece de dar o seu joinha, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a gente continuar desenvolvendo conteúdos. Valeu e até a próxima!